Dizem que você só sabe o que tem quando perde. É uma frase bonita, poética, do tipo que se borda em almofadas ou se escreve em cartões de condolências. Mas a verdade é mais feia, mais suja. Às vezes você tem que morrer para que seu marido saiba que você existia. Estava chovendo. Claro que estava. O céu parecia determinado a chorar as lágrimas que ninguém derramou por mim em vida. Gotas grossas e geladas batiam nas folhas das árvores onde eu me escondia, na orla da Floresta Negra, encharcando meu manto de lã escura e colando o tecido à minha pele. O cheiro de terra molhada e ozônio enchia o ar, misturado com o aroma enjoativo de lírios brancos que vinha do cemitério real lá embaixo. Lírios. Eu odiava lírios. Eram flores de enterro, frias, perfeitas, sem cheiro de vida. Alistair deveria saber disso. Se tivesse me perguntado uma única vez em 5 anos qual era a minha flor favorita, saberia que eu amava rosas selvagens, espinhosas, cheirosas, imperfeitas. Mas ali estavam eles. Coroas e mais coroas de lírios brancos empilhadas ao redor do buraco negro na terra. E ao lado do buraco, o caixão. Ébano polido, detalhes em prata. O brasão real da alcateia da lua crescente gravado na tampa. Lindo, caro e vazio. Um arrepio que não tinha nada a ver com a chuva percorreu minha espinha. Era uma sensação estranha ver seu próprio funeral. Surreal. Como assistir a uma peça de teatro onde você é a protagonista, mas esqueceu as falas. A multidão estava reunida sob um mar de guarda-chuvas pretos, nobres em suas melhores roupas de luto, fingindo tristeza. Conselheiros cochichando sobre sucessão, servos de cabeça baixa, e ele, Rei Alistair. Ele não usava guarda-chuva. A chuva batia diretamente em seu rosto, em seus cabelos escuros que estavam colados à testa, em seu terno preto de corte impecável, que agora estava pesado e encharcado. Ele parecia menor. Sempre o vi como uma montanha, inabalável, feito de pedra e dever. Mas ali, na beira da minha cova vazia, ele parecia feito de vidro prestes a quebrar. Seus ombros estavam curvados. Suas mãos, normalmente firmes, tremiam ao lado do corpo. Ele está atuando. Sussurrei para mim mesma, a voz arranhada pelo desuso. É política. O rei viúvo. A imagem perfeita de luto para ganhar simpatia. Eu precisava acreditar nisso. Precisava acreditar que sua dor era falsa. Porque se fosse real, se ele realmente estivesse sofrendo, então, o que eu tinha feito era monstruoso. Lord Silas subiu ao pequeno púlpito de pedra. O conselheiro sênior. O homem que transformou minha vida no castelo em um inferno de regras e isolamento. Ele segurava um pergaminho, protegido da chuva por um servo solícito. Estamos aqui reunidos, Silas começou, sua voz projetada para a multidão, para lamentar a perda trágica de nossa Luna, uma alma gentil, silenciosa, que serviu ao reino com... Alistair se moveu. Não foi um passo, foi um avanço. Ele subiu no púlpito, arrancou o pergaminho das mãos de Silas e o jogou na lama. A multidão engasgou. Silas recuou, chocado. Majestade! Cale a boca! Alistair rosnou. A voz dele estava rouca, quebrada. Não ouse falar dela. Não ouse usar essas palavras vazias e polidas que você escreveu ontem à noite enquanto bebia seu conhaque. Ele se virou para a multidão. Seus olhos cinzentos varreram os rostos. Selvagens, desesperados. Vocês querem saber quem ela era? Ele gritou, a voz competindo com o trovão. Vocês querem saber sobre a Luna que vocês ignoraram por 5 anos? A mulher que andava pelos corredores do meu castelo como um fantasma porque ninguém, nem mesmo seu marido se dignava a vê-la. Meu coração parou. Eu apertei o tronco da árvore, minhas unhas cravando na casca. O que ele está fazendo? Alistair enfiou a mão no bolso interno do paletó. Tirou algo. Um pequeno livro de capa de couro azul. Desgastado. Manchado de água. Meu diário. O ar saiu dos meus pulmões. Eu o tinha deixado para trás, esquecido na pressa da fuga. Nele estava tudo. Minha solidão, meus medos, as noites em que chorei até dormir enquanto ele trabalhava no escritório. A lenta morte da minha alma. Ele abriu o livro. Suas mãos tremiam tanto que as páginas vibravam.
Dia 12 de outubro. Ele leu, a voz embargada. Hoje fiz aniversário. Ninguém lembrou. Alistair passou o dia em reuniões. Jantei sozinha na cozinha com os criados porque a sala de jantar é grande demais para uma pessoa só. Às vezes acho que sou invisível. Que se eu gritasse, ninguém ouviria. Talvez eu já esteja morta e não saiba. Ele fechou o livro com força, pressionando-o contra o peito. Ela escreveu isso há 2 anos. Ele disse, as lágrimas se misturando com a chuva em seu rosto. 2 anos. E eu não sabia. Eu estava na sala ao lado, assinando tratados, decidindo o destino de fronteiras, enquanto minha esposa se sentia morta. Ele caiu de joelhos na lama. Ali, diante de todos, o rei Alfa, de joelhos. Eu a matei. Ele soluçou. Não foi um choro bonito. Foi feio, gutural, o som de um animal ferido. Ela não caiu do penhasco. Eu a empurrei, com meu silêncio, com minha negligência, com minha maldita prioridade em ser rei antes de ser marido. O silêncio no cemitério era absoluto. Ninguém ousava respirar. Silas tentou se aproximar. Majestade, você está perturbado. O luto é a única coisa real que senti em anos. Alistair rugiu, levantando-se. Ele olhou para o caixão. Eu juro, ele disse, a voz baixando para um sussurro intenso que ecoou magicamente pelo vale. Juro sobre este túmulo, sobre a memória dela, que isso acaba hoje. Ele se virou para o conselho, para os nobres. O reino que construímos é podre, frio. Se ele pode fazer uma mulher como Isolde se sentir invisível, então ele não merece existir. Vou mudá-lo. Vou quebrar cada lei, cada tradição que colocou o dever acima de humanidade. Vou construir um lugar onde ninguém, jamais, se sinta como ela se sentiu. Ele apontou para Silas. Você está demitido. O conselho está dissolvido. A partir de hoje, governo sozinho, com a memória dela como minha única conselheira. Ele se virou para o caixão novamente. Tocou a madeira fria. Perdoe-me, Isolde. Ele sussurrou. Mas eu ouvi. O vento trouxe as palavras até mim. Eu te amava. Eu só esqueci como mostrar. E agora é tarde demais. Ele ficou ali, sob a chuva, um rei quebrado chorando sobre uma caixa vazia. E eu, escondida nas árvores, senti a primeira rachadura na minha certeza. Eu tinha planejado fugir. Tinha dinheiro escondido. Uma nova identidade, um barco esperando na costa. Eu ia desaparecer. Ser livre. Mas ver Alistair, ver aquela dor crua, aquela promessa desesperada. Não é culpa, murmurei chocada. Não é atuação, é amor. Amor tardio, amor falho, mas amor. Eu não conseguia me mover. Meus pés pareciam ter criado raízes na terra. A chuva continuava a cair, lavando o cemitério, lavando o rei, lavando a mentira da minha morte. Mas a mentira ainda estava de pé. Para eles, eu era um corpo perdido no mar, um fantasma. E enquanto observava Alistair ser levado pelos guardas, quase desmaiando de exaustão, soube de uma coisa. Eu não podia ir embora. Não ainda. Precisava saber se a promessa era real. Se o homem que chorou no meu túmulo era o marido que eu sempre quis, ou apenas um reflexo momentâneo de culpa. Eu seria o fantasma que eles achavam que eu era. Eu voltaria para o castelo. E assistiria. Entrar no castelo foi assustadoramente fácil. Conhecia as passagens de serviço melhor do que qualquer guarda. Eram os caminhos que usei por anos para evitar os olhares de pena ou desprezo da corte. O túnel da adega levava à despensa, e de lá, uma escada em espiral estreita subia para os corredores internos, atrás das paredes dos quartos principais. Eram corredores de poeira e teias de aranha, cheirando a pedra fria e segredos esquecidos. Eu me movia como fumaça. Minhas roupas pretas de luto, que usei para me esconder na floresta, agora me serviam como camuflagem perfeita nas sombras. O castelo estava silencioso, um silêncio pesado, diferente da quietude habitual. Era o silêncio de uma casa que parou de respirar. As bandeiras estavam cobertas de crepe negro, os espelhos velados. Cheguei ao corredor que dava para os aposentos reais. Havia uma fresta na parede, um pequeno buraco de observação antigo.
talvez usado por espiões em séculos passados. Espiei. O quarto estava mergulhado na penumbra. As cortinas estavam fechadas, bloqueando a luz cinzenta da tarde chuvosa. A única iluminação vinha da lareira, onde as brasas morriam lentamente. Alistair estava lá, mas ele não estava na cama enorme de dossel onde dormíamos separados por um abismo de silêncio. Ele estava no chão, deitado no tapete felpudo diante da lareira, encolhido em posição fetal. Ele ainda usava as roupas do funeral, agora secas, mas amassadas e sujas de lama. Em seus braços, ele apertava algo. Forcei a vista. Era um vestido. Meu vestido de seda azul. Aquele que usei no nosso aniversário de casamento, 2 anos atrás. O dia em que ele jantou no escritório e eu dancei sozinha na varanda. Ele o cheirava, inspirando profundamente como se o tecido contivesse o oxigênio que lhe faltava. Isolde, ele sussurrou. A voz era um fio, quebrada. Isolde. Meu peito doeu. Uma dor física, aguda. Ver o Homem de Ferro reduzido a isso era perturbador, era errado. Uma batida na porta. Alistair não se moveu. Majestade? A voz de Silas, melosa e insistente. Majestade, precisamos discutir a sucessão. O conselho... Vá embora. Alistair rosnou, sem levantar a cabeça. Mas, senhor, o protocolo exige... Eu disse, vá embora. Alistair pegou um vaso da mesa lateral e o atirou contra a porta. O som da porcelana quebrando ecoou como um tiro. Se eu ver seu rosto hoje, Silas, eu o arranco. Silêncio do outro lado. Depois, passos se afastando. Alistair voltou a se encolher contra o vestido. Ele começou a chorar de novo. Baixinho. Um som contínuo e exaustivo. Fiquei ali por horas. Minhas pernas doíam. Meu estômago roncava de fome, mas não conseguia sair. Eu era a voyeur da minha própria tragédia. Vi quando ele finalmente adormeceu, exausto pelo luto. Vi os tremores de pesadelo percorrerem seu corpo. Ele estava morrendo. Não de doença, mas de tristeza. Ele estava se deixando apagar. A fome finalmente me forçou a me mover. Desci para as cozinhas na calada da noite. A despensa estava trancada, mas eu sabia onde a chave reserva ficava escondida. Em cima do batente da porta, um segredo compartilhado entre os servos que precisavam de um lanche extra. Entrei. O cheiro de pão, queijo e maçãs me deixou tonta. Peguei o que pude carregar. Um pedaço de queijo duro, pão amanhecido, algumas maçãs. Coloquei tudo nos bolsos do meu manto. Ia sair quando a luz de uma vela inundou o pequeno espaço. Congelei. Quem está aí? Uma voz firme, mas velha. Marta, a curandeira. A mulher que cuidou de mim quando tive febre, que me deu chás para dormir quando a solidão era demais. Ela estava parada na porta, segurando um candelabro. Seus olhos, acostumados a diagnosticar doenças, se estreitaram na escuridão. Eu poderia ter corrido. Poderia ter empurrado ela e fugido para os túneis. Mas era Marta. Virei-me devagar. Abaixei o capuz. O candelabro tremeu na mão dela. A cera quente pingou no chão. Deusa, ela sussurrou. Um fantasma. Não sou um fantasma, Marta, disse, minha voz baixa. Sou eu. Ela deu um passo à frente, estendendo a mão trêmula para tocar meu rosto. Sua pele era quente, seca como pergaminho. Isolde, minha menina, mas o penhasco, o mar... Eu deixei meus sapatos na borda, expliquei. Deixei um pedaço do meu vestido preso nas rochas. Fiz parecer real. Você fugiu. Ela entendeu. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Oh, criança, estava tão ruim assim. Eu estava morrendo, Marta. Aos poucos. Dia após dia de silêncio. Segurei a mão dela. Eu precisava respirar. E voltou? Por quê? Eu vi o funeral. Eu vi... ele. A expressão de Marta mudou. Ficou grave. Triste. Ele está destruído, Isolde. Nunca vi nada igual. Ele não come há 3 dias. Não bebe nada além de uísque e dor. Ele está se punindo. Eu sei. Eu vi. Você viu? Pelas passagens. Tenho observado. Marta suspirou, colocando o candelabro em uma prateleira. Isso é crueldade, menina. Deixar ele sofrer assim. E o que ele fez comigo? A amargura subiu na minha garganta. O que ele fez por 5 anos? Ignorância não é crueldade? Negligência não é tortura?
É, ela concordou. E ele sabe disso agora. É por isso que está se matando. Ela me olhou nos olhos. Ele vai morrer, Isolde. Se continuar assim, o coração dele vai parar, ou ele vai cometer um erro e Silas vai tomar o trono. E então, tudo o que ele prometeu no seu túmulo vai desaparecer. Ele prometeu mudar. Ele quer mudar, mas não pode fazer isso morto. Marta segurou meus ombros. Você tem uma escolha. Pode ir embora. Ser livre. Ninguém vai te culpar. Eu te ajudarei a sair. Meu coração bateu mais rápido. Liberdade. Estava ali, ao alcance da mão. Ou, perguntei, ou você pode salvá-lo. Não porque ele merece. Talvez ele não mereça. Mas porque o reino precisa de um rei que sinta. E porque... Ela hesitou. Porque acho que você ainda o ama. Se não amasse, já teria ido. A verdade doeu. Doeu mais do que a fome ou o frio da floresta. Eu não sei se posso perdoar, sussurrei. Eu não sei se posso voltar a ser aquela esposa invisível. Então não seja, Marta disse firmemente. Aquela esposa morreu. Você a matou no penhasco. Se você voltar, volte como alguém nova, alguém que ele não pode ignorar. Ela pegou o pão da minha mão. Venha. Vou te esconder no meu quarto. Não é seguro aqui. Silas tem espiões em todo lugar. Se ele te encontrar antes de Alistair, ele me mataria, completei, para garantir que Alistair continue quebrado. Exatamente. Segui Marta pelos corredores. O castelo parecia um monstro adormecido ao meu redor. Cada sombra parecia conter um perigo, mas também sentia algo novo, uma estranha sensação de poder. Eu não era mais a vítima encolhida no quarto. Eu era o fantasma nas paredes. Eu sabia segredos. Eu tinha visto a verdade nua e crua do meu marido. No quarto de Marta, pequeno e cheirando a ervas secas, comi o pão e o queijo. Nunca nada teve um gosto tão bom. Ele está no escritório agora, Marta disse, olhando pela janela para a torre leste, onde uma luz solitária brilhava, provavelmente olhando para a chuva e bebendo. O que devo fazer? Isso só você pode decidir, ela disse, arrumando uma cama improvisada para mim no chão. Mas decida rápido, o tempo dele está acabando. Deitei-me no escuro, ouvindo a respiração regular de Marta. Fechei os olhos e vi o rosto de Alistair no cemitério. A chuva misturada com lágrimas. A promessa. Eu construirei um reino, onde ninguém se sinta como ela se sentiu. Se ele realmente quisesse fazer isso, se ele realmente quisesse mudar, eu precisava dar a ele a chance. Não por ele, por mim. E por todas as outras Isoldes que poderiam vir depois. Mas eu não voltaria como a esposa mansa. Eu voltaria como a tempestade que ele achou que tinha me levado. Você está viva. Lembre-se disso. Assenti, incapaz de falar. Entrei na passagem estreita. O cheiro de pedra fria e mofo me envolveu. Caminhei até o painel falso que se abria atrás da estante de livros do escritório. Havia uma fresta. Espiei. O escritório estava mergulhado em sombras, iluminado apenas pelo brilho moribundo da lareira e por uma lamparina solitária na mesa de carvalho maciço. O cheiro era forte. Uísque barato, pergaminho velho e aquele odor inconfundível de desespero humano, suor frio e negligência. Alistair estava de pé junto à janela panorâmica, de costas para a sala. Ele olhava para a chuva que batia no vidro, mas eu sabia que ele não via nada. Sua postura estava curvada, os ombros largos caídos sob o peso de uma armadura invisível. Em uma das mãos, ele segurava um copo de cristal, o líquido âmbar intocado. Na outra, meu diário. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Respirei fundo. O ar prendeu na minha garganta. Era agora. Empurrei o painel. Ele se abriu com um clique suave, quase inaudível sob o som da chuva. Saí das sombras e pisei no tapete persa. Alistair. Chamei. Minha voz saiu baixa, trêmula, mas no silêncio do escritório, soou como um trovão. Ele não se virou imediatamente. Seu corpo ficou rígido, congelado. O copo escorregou de seus dedos e caiu no chão. O som do cristal se estilhaçando foi agudo, violento. O uísque se espalhou pelo tapete como sangue. A loucura finalmente chegou. Ele murmurou para o vidro da janela. Agora estou ouvindo vozes. Bom, talvez a morte venha em seguida. Não é loucura, Alistair.
Vire-se. Ele se virou lentamente, como se estivesse movendo-se debaixo d'água. Seus olhos cinzentos encontraram os meus. O choque foi físico. Ele cambaleou para trás, batendo na mesa. O diário caiu de sua mão. Seu rosto drenou de toda a cor, ficando cinza como a pedra das paredes. Isolde, ele sussurrou. A palavra foi um sopro, uma oração descrente. Ele piscou, esperando que a miragem se dissolvesse. Eu não desapareci. Você veio me buscar? Ele perguntou, a voz quebrando em soluços secos. Ele caiu de joelhos no meio dos cacos de vidro, sem sentir o corte. Eu sabia que você viria. Eu estou pronto. Leve-me. Eu não quero ficar aqui sem você. O inferno com você é melhor que este mundo vazio. Meu coração se partiu e se refez no mesmo instante. Ele achava que eu era um espírito, um anjo da morte vindo para a colheita. Caminhei até ele. O vidro estalou sob meus sapatos. Parei na frente dele. Estendi a mão e toquei seu rosto. Minha mão estava quente. Sua pele estava gelada, úmida de suor e lágrimas. O contato o eletrizou. Ele agarrou meu pulso, os dedos apertando com força desesperada. Quente. Ele engasgou. Você é... quente. Ele olhou para a minha mão. Depois subiu o olhar para o meu rosto, escaneando cada centímetro, procurando a transparência do espectro, a palidez da morte. Mas encontrou apenas carne, osso e olhos inchados de choro contido. Estou viva, Alistair, disse. Eu não caí. Eu não morri. A compreensão veio em ondas. Primeiro, confusão. Depois, descrença. E, finalmente, uma realidade avassaladora que o derrubou. Ele me puxou para baixo, enterrando o rosto no meu estômago, os braços envolvendo minha cintura como correntes de aço. Ele soluçou, um som primitivo que vibrou através do meu corpo. Viva! Viva! Oh, deuses! Viva! Fiquei ali, segurando-o, sentindo o tremor violento do corpo dele. Deveria ter sentido triunfo. Deveria ter sentido poder. Mas senti apenas tristeza. Tristeza por nós dois. Lentamente, o choro dele cessou. A respiração se acalmou, embora continuasse irregular. E então, senti a mudança. A tensão voltou aos ombros dele. Os braços afrouxaram. Depois apertaram novamente, mas de forma diferente. Não mais em abraço, mas em restrição. Ele se afastou, levantando-se e me puxando com ele. Seus olhos, antes cheios de adoração e alívio, agora queimavam com algo novo. Fúria. Você estava viva, ele disse, a voz subindo, ganhando a borda perigosa do alfa. O tempo todo, enquanto eu enterrava um caixão vazio, enquanto eu rasgava minha alma no cemitério? Sim, respondi, sustentando o olhar dele. Não recuaria. Onde você estava? Ele gritou agora, a raiva explodindo como uma represa rompida. Ele começou a andar de um lado para o outro, chutando os cacos de vidro. Eu procurei, mandei mergulhadores para as cavernas submarinas, mandei batedores para a floresta. Eu não dormi, eu não comi. Eu queria morrer, Isolde. Eu queria parar meu coração porque ele batia e o seu não. Ele parou na minha frente, segurando meus ombros e me sacudindo levemente. Como você pôde? Como pôde ser tão cruel? Me deixar acreditar? Me deixar sentir essa agonia? Cruel? A palavra saiu da minha boca como veneno. Empurrei as mãos dele para longe. Você fala de crueldade, Alistair? Vamos falar de crueldade. Avancei sobre ele, forçando-o a recuar. Crueldade é passar 5 anos invisível na sua própria casa. Crueldade é jantar sozinha noite após noite, olhando para uma cadeira vazia. Crueldade é tentar falar com seu marido sobre seus sonhos, seus medos, e receber apenas um aceno distraído porque ele está ocupado demais sendo rei para ser humano. Eu estava trabalhando. Ele defendeu-se, mas a voz vacilou. Eu estava protegendo o reino, mantendo as fronteiras seguras para você. Para mim? Você nem sabia quem eu era. Apontei para o diário no chão. Você precisou ler minhas palavras em um livro para descobrir que sua esposa tinha alma. Você precisou achar que eu estava morta para chorar por mim. Eu não sabia. Exatamente. Você não sabia. Porque nunca perguntou, nunca olhou. Minha voz quebrou.
as lágrimas finalmente caindo. Eu já estava morta nesta casa há anos, Alistair. Eu era um fantasma muito antes de ir para aquele penhasco. Você só notou quando o corpo sumiu, porque a decoração da sua vida perfeita ficou incompleta. Ele ficou em silêncio. A fúria drenou dele, deixando apenas o vazio. Ele olhou para o diário no chão, para as páginas amassadas. Você fugiu, ele sussurrou. Você preferiu morrer para o mundo a viver comigo. Sim, a verdade era uma faca, mas precisava ser cravada. Eu escolhi a solidão real em vez da solidão acompanhada. Pelo menos na floresta a chuva me tocava. O vento falava comigo. Aqui eu era apenas mobília. Alistair caiu na cadeira atrás da mesa, cobrindo o rosto com as mãos. Eu sou um monstro. Não, disse mais calma agora. Você era um homem cego, e surdo, e ocupado. Caminhei até a janela olhando para a noite. Eu ia embora, Alistair. Tinha um barco. Uma nova vida planejada. Longe daqui. Longe de você. Ouvi a respiração dele parar. Por que voltou? Virei-me. Por causa do funeral. Por causa do que você disse. Da promessa. Ele levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, inchados, mas havia uma centelha de algo neles. Esperança? Medo? A promessa era real, ele disse. Eu ia mudar tudo. Por você. Pela sua memória. A memória é fácil de amar, retruquei. A memória não reclama. Não exige tempo. Não envelhece. A memória é perfeita e silenciosa. Caminhei até a mesa, apoiando as mãos na madeira. A questão é, você pode amar a mulher viva? A mulher que está aqui, cheia de raiva, de mágoa, de cicatrizes que você causou? Você pode mudar o reino para uma esposa que respira e fala e discorda de você? Ele se levantou lentamente. Contornou a mesa. Parou na minha frente, mas não tocou em mim. Ele parecia ter medo de que eu quebrasse ou desaparecesse novamente. Eu não sei, ele admitiu, a honestidade brutal me surpreendendo. Eu não sei como fazer isso. Como ser o homem que você precisa. Eu fui treinado para ser rei, não parceiro. Ele olhou para minhas mãos. Mas eu sei de uma coisa. Quando pensei que você estava morta, meu mundo acabou. Não havia cor. Não havia som. Havia apenas dever e dor. E agora? Agora você está aqui, gritando comigo, me odiando. E é o som mais bonito que já ouvi. Ele se ajoelhou. Não como no funeral, em desespero, mas em súplica. Não vá embora, Isolde. Por favor, não volte para a floresta. Fique, grite, quebre coisas, exija. Faça-me ver você. Faça-me ouvir. Eu passarei o resto da minha vida aprendendo se você me der a chance. Olhei para ele. O rei Alfa, ajoelhado aos pés de sua esposa morta. A raiva ainda estava lá. A dor ainda pulsava. Mas sob tudo isso, havia aquela conexão antiga. O vínculo que nos uniu no início, antes que a coroa e o dever o sufocassem. Eu não vou voltar a ser o que era, avisei. Não serei a aluna silenciosa no canto da sala. Não seja, ele disse fervorosamente. Seja a tempestade. Seja o que quiser. E Silas, o conselho, eles não importam. Só você importa. Eles vão tentar me destruir, Alistair. Quando descobrirem que estou viva, vão dizer que sou traidora, que abandonei meu posto. Ele se levantou, a sombra do antigo rei de ferro retornando, mas temperada com algo novo. Proteção feroz. Deixe que tentem. Ele rosnou suavemente. Deixe que venham. Eles vão descobrir que o rei que chorava no túmulo morreu, e o que voltou no lugar dele fará o mundo queimar antes de deixar alguém te machucar de novo. Ele estendeu a mão. Não para me comandar, para me convidar. Fique, Isolde. Vamos queimar o velho mundo juntos. Olhei para a mão dele, para as cicatrizes e os anéis reais. Respirei fundo e peguei a mão dele. O escritório parecia menos frio. A chuva lá fora parecia menos triste. Nós tínhamos um longo caminho. Um caminho de espinhos e vidro quebrado. Mas pela primeira vez em 5 anos, não estávamos caminhando sozinhos. Eu fico, disse, mas dormimos em quartos separados. Um sorriso fraco, quase imperceptível, tocou os lábios dele. Justo. E assim, o fantasma voltou à vida. E a verdadeira batalha começou.
A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Não houve como conter. Os servos sussurravam nos corredores. Os guardas trocavam olhares nervosos nas muralhas. A Luna morta tinha sido vista, caminhando pelos corredores à noite, entrando no escritório do rei, comendo na cozinha. Fantasma, alguns diziam, fazendo o sinal de proteção contra o mal. Bruxa! Outros sibilavam. Traidora! Era a palavra favorita de Lord Silas. Silas não perdeu tempo. Na manhã seguinte ao meu retorno, ele convocou o conselho de anciãos, os líderes de clãs e a alcateia inteira para o grande salão. Ele usou a lei antiga, que permitia que qualquer membro da alcateia exigisse um julgamento se a liderança estivesse comprometida. E aos olhos dele, um rei que abrigava uma esposa morta estava mais do que comprometido. Estava louco. Alistair tentou impedir. Ele queria mandar os guardas dispersarem a multidão, prender Silas, acabar com tudo na base da força. Mas eu o impedi. Não, disse, enquanto terminava de prender meu cabelo diante do espelho do meu antigo quarto, agora estranhamente familiar e estranho ao mesmo tempo. Se você usar a força, vai provar que é o tirano que eles temem, e vai parecer que tem algo a esconder. Eu tenho algo a proteger. Ele corrigiu, ajustando a capa real sobre os ombros. Ele parecia cansado, mas seus olhos estavam claros pela primeira vez em dias. Você. Eles vão te despedaçar lá embaixo, Isolde. Silas preparou um circo. Então vamos dar a eles um show, respondi, virando-me. Eu não vesti preto. O luto tinha acabado. Eu vesti vermelho, um vestido de veludo profundo, cor de sangue arterial, cor de vida pulsante. Era um vestido que eu tinha mandado fazer anos atrás, e nunca tive coragem de usar porque era ousado demais para a Luna silenciosa. Alistair me olhou. Havia fome em seus olhos. Sim, mas também respeito. Você parece uma rainha de guerra. É o que sou hoje. Descemos juntos. Ele não caminhou na frente. Caminhou ao meu lado. Mão na mão. O grande salão estava lotado. O cheiro de medo, curiosidade e julgamento era uma parede física. Quando entramos, o burburinho cessou instantaneamente. Todos os olhos se fixaram em mim, no vermelho, na vida inegável que eu irradiava. Silas estava no centro do estrado, cercado pelos anciãos. Ele parecia um abutre esperando a carniça. Quando me viu, seus lábios se curvaram em um sorriso de triunfo contido. Majestade, ele disse, curvando-se zombeteiramente. E a senhora Isolde. Vejo que os rumores sobre sua ressurreição não eram exagerados. Poupe-nos do teatro, Silas. Alistair disse, sua voz ecoando com autoridade fria. Ele nos guiou até os tronos. Mas em vez de me sentar no trono menor, ao lado e ligeiramente atrás, ele parou. Ele gesticulou para o trono dele. Sente-se, ele me disse. A multidão engasgou. O trono do Alfa era sagrado. Alistair, comecei. Sente-se, ele insistiu. Hoje você é a voz. Sentei-me. O trono era grande demais, duro, desconfortável. Mas a visão dali, eu podia ver tudo. Cada rosto, cada medo, cada esperança. Alistair ficou de pé ao meu lado, uma mão no encosto do trono como um guardião. Faça sua acusação, Silas. Alistair ordenou. E escolha bem suas palavras. Silas se endireitou, projetando a voz para a galeria lotada. A acusação é simples, majestade. Traição, deserção e fraude. Ele se virou para a multidão, gesticulando para mim. Esta mulher forjou sua própria morte. Ela abandonou seu rei, seu dever e sua alcateia. Ela nos deixou de luto. Gastou recursos do reino em buscas inúteis e enfraqueceu a posição do nosso alfa diante dos nossos inimigos. A lei é clara. A deserção de uma Luna é punida com o exílio ou a morte. Morte! Alguns gritaram no fundo. Eram os apoiadores de Silas, plantas pagas para incitar a turba. Ela nos enganou, gritou uma mulher. Choramos por ela. Silas sorriu. Além disso, ele continuou, baixando a voz para um tom conspiratório. Que tipo de mulher foge do marido? Apenas uma que tem algo a esconder. Um amante, talvez? Ou talvez bruxaria? Como ela sobreviveu lá fora sozinha? Ele estava tecendo uma rede de mentiras e meias-verdades, transformando minha dor em crime.
Alistair rosnou, dando um passo à frente. Coloquei a mão no braço dele. Não. Levantei-me. O veludo vermelho farfalhou no silêncio. Desci os degraus do estrado. Não parei até estar cara a cara com Silas. Ele era alto, mas eu me sentia gigante. Você pergunta que tipo de mulher foge do marido, Lord Silas? Minha voz não tremeu. Era calma, clara, carregando até o fundo do salão. Eu vou lhe dizer. Virei-me para a multidão. Procurei os rostos das mulheres, das esposas, das filhas. Foge a mulher que está morrendo de frio em uma casa cheia de lareiras. Comecei. Foge a mulher que grita e não é ouvida. Foge a mulher que percebe que é apenas um ornamento em uma prateleira, espanada ocasionalmente, mas nunca admirada. Caminhei entre eles. Vocês dizem que eu os traí, que abandonei meu dever. Qual era meu dever? Sorrir em jantares? Parir herdeiros? Ficar calada enquanto homens decidiam meu destino? Parei diante de uma jovem loba, segurando um bebê. Ela me olhou com olhos arregalados. Eu não fugi de um marido, disse suavemente. Fugi de uma gaiola dourada, sim, com comida e seda. Mas uma gaiola. Voltei-me para Silas. Você fala de traição. A verdadeira traição foi o que este castelo fez comigo. O que vocês fizeram comigo. Vocês me apagaram, dia após dia, até que não restasse nada além de um corpo cumprindo funções. Palavras bonitas para uma covarde. Silas zombou. Você fugiu porque é fraca. Eu fugi para sobreviver. Gritei, a raiva finalmente rompendo a calma. Eu fugi para salvar a pouca alma que me restava. E voltei. Olhei para Alistair. Voltei não porque precisava, mas porque escolhi. Porque vi um homem quebrado na chuva e percebi que talvez, apenas talvez, a gaiola pudesse ser quebrada também. O salão estava em silêncio absoluto. Eu podia ouvir a respiração de Alistair no estrado. Eu não peço perdão, declarei. Não cometi crime algum, exceto querer viver. Se isso é traição, então sou culpada. Exilam-me. Matem-me. Mas não me chamem de covarde. Voltei para o estrado e fiquei ao lado de Alistair. Silas viu que estava perdendo o controle. A multidão não estava gritando por sangue. Estava pensando, sentindo. Ela confessa. Silas gritou desesperado. Ela admite a fuga. A lei exige punição. Majestade, você deve sentenciar. Se não o fizer, mostrará fraqueza. Mostrará que está sob o feitiço dela. Alistair deu um passo à frente. Ele olhou para Silas com um desprezo frio e absoluto. A lei, Alistair disse, sua voz profunda ressoando como um gongo. Diz que a deserção é crime. Silas sorriu triunfante. Mas, Alistair continuou, a lei também diz que o Alfa é o juiz final. E eu digo que a falha foi minha. O sorriso de Silas vacilou. Eu falhei com ela. Alistair disse à alcateia. Eu a deixei sozinha. Eu a ignorei. Eu construí a gaiola. Se ela fugiu, foi porque eu deixei a porta da indiferença aberta. Se alguém deve ser punido hoje, sou eu. Ele pegou minha mão e a ergueu. Ela não é uma traidora. Ela é uma sobrevivente. E ela é minha aluna. Hoje, amanhã e sempre. Quem tiver problemas com isso, que fale agora. Ele olhou para a multidão, desafiando qualquer um a se opor. Ninguém falou, exceto Silas. Isso é inaceitável, Silas espumou. Um rei que se culpa? Um rei que se curva a uma fêmea fugitiva? Você não está apto a liderar, Alistair. Você está louco de luto e luxúria. Alistair sorriu. Um sorriso de lobo. Então me desafie, Silas. Se acha que não sou apto, invoque o Macgora, o duelo de liderança. O salão prendeu a respiração. Macgora. Um duelo até a morte ou submissão total. Não acontecia há gerações. Silas olhou para Alistair. Viu o cansaço nos olhos do rei. Viu a magreza causada pelos dias de fome. Viu a fraqueza emocional. E viu sua chance. Eu invoco, Silas disse, sacando sua espada cerimonial. Pelo bem da alcateia. Eu desafio seu direito de liderar. Alistair nem piscou. Ele começou a desabotoar a capa pesada de veludo, deixando-a cair no chão. Depois o casaco. Ficou apenas com a camisa branca e calças pretas. Aceito, ele disse.
Olhei para ele, pânico subindo na garganta. Alistair, você não come há dias. Você está fraco. Ele se virou para mim. Tocou meu rosto. Não estou fraco. Ele sussurrou. Pela primeira vez em anos. Tenho algo pelo que lutar de verdade. Ele se virou para Silas. Os olhos cinzentos ficaram pretos. As garras se alongaram. Vamos acabar com isso. O círculo foi aberto no centro do grande salão. As mesas foram empurradas, cadeiras derrubadas, criando uma arena improvisada de pedra fria e expectativa. O ar cheirava a testosterona e medo. Makigora, o ritual antigo. Sem armas, sem magia, apenas garras, dentes e força bruta. Silas despiu seu manto cerimonial, revelando um corpo surpreendentemente musculoso para um conselheiro. Ele tinha treinado em segredo, esperando por este momento. Seus olhos brilhavam com a ganância de quem vê o trono a um passo de distância. Ele se transformou parcialmente, pelos cinzentos cobrindo seus braços, presas alongando-se sobre o lábio inferior. Ele parecia um rato que virou lobo, rápido, sujo e perigoso. Alistair estava do outro lado. Ele parecia exausto. As olheiras ainda marcavam seu rosto, as costelas visíveis sob a camisa branca suada. Ele não se transformou imediatamente. Ficou parado, respirando fundo, os olhos fechados como se estivesse ouvindo uma música distante. Tem medo, rei? Silas provocou, circulando. Sabe que está fraco. Sabe que sua mente está quebrada. Minha mente está clara, Alistair respondeu, abrindo os olhos. Eles eram tempestades de inverno. Pela primeira vez. Comecem! Gritou o mestre de armas. Silas atacou primeiro. Foi rápido, um borrão cinzento visando a garganta. Alistair desviou, mas não rápido o suficiente. As garras de Silas rasgaram a manga da camisa de Alistair, desenhando 3 linhas vermelhas no braço dele. A multidão engasgou. O rei sangrava. Vê? Silas riu, girando para outro ataque. Lento, velho, patético. Alistair recuou, defendendo-se. Ele estava na defensiva, poupando energia. Silas era agressivo, desperdiçando fôlego em golpes teatrais. Mas cada golpe que conectava, um chute nas costelas, um arranhão no peito, tirava um pouco mais da força de Alistair. Eu apertei o encosto do trono até meus dedos ficarem brancos. Lute, pensei. Por favor, lute. Silas acertou um golpe pesado no rosto de Alistair, jogando-o no chão. O rei caiu, batendo a cabeça na pedra. Silas pulou sobre ele, mãos prontas para esmagar. Diga adeus à sua puta, Silas gritou. A palavra foi o gatilho. Alistair não se levantou. Ele explodiu. O rugido que saiu dele não foi humano. Foi o som de uma montanha rachando. Ele pegou o pulso de Silas no ar e o torceu. O som de osso quebrando foi alto e seco. Silas gritou. Alistair rolou, ficando por cima. Ele não estava mais na defensiva. Ele era ofensa pura. Socos choveram sobre Silas, precisos, brutais. O rosto do conselheiro virou uma máscara de sangue. Você chamou ela de quê? Alistair rosnou. A cada palavra um golpe. Repita! Repita se tiver dentes! Silas tentou chutar, arranhar. Mas Alistair era imparável. A fraqueza física tinha desaparecido, substituída por uma fúria fria e calculada. Ele não estava lutando por um trono. Ele estava lutando por mim. Ele agarrou Silas pelo pescoço e o levantou do chão com uma mão, batendo as costas dele contra uma coluna de pedra. Silas engasgou, os pés balançando no ar. As garras de Alistair cravaram na carne do pescoço, prontas para rasgar a jugular. Matem-no! Alguém gritou na multidão. Morte ao traidor! Alistair apertou. O rosto de Silas ficou roxo. A vida estava por um fio. O antigo Alistair teria terminado ali. Teria lavado o salão com sangue para provar sua força. Mas então, ele olhou para mim. Eu estava de pé no estrado. Não desviei o olhar. Mas não pedi sangue. Lembrei-me do meu diário, das páginas onde escrevi sobre misericórdia, sobre como a força verdadeira não é matar o que te machuca, mas ser melhor que isso. Alistair viu. Ele viu a pergunta nos meus olhos. Quem é você agora? Ele rosnou, frustrado, mas a mão afrouxou. Apenas um pouco. Você quer o trono, Silas? Ele perguntou, a voz baixa e letal.
Você quer governar? Sim. Silas chiou. Um rei não mata por medo, Alistair disse. Um rei pune. Ele jogou Silas no chão como se fosse um saco de lixo. O conselheiro caiu, tossindo, tentando respirar. Você está banido, Alistair declarou, virando-se para a multidão. Seu nome será apagado dos registros, suas terras confiscadas e dadas aos servos que você oprimiu. Você viverá, Silas, mas viverá fora destas muralhas, sem alcateia, sem honra, sem nome. Você será invisível, como você tentou fazer com ela. Silas olhou para ele, ódio e alívio misturados. Você é fraco. Ela te fez fraco. Ela me fez humano. Alistair corrigiu. Saia, antes que eu mude de ideia. Silas se arrastou para fora do salão, humilhado, quebrado. Alistair ficou no centro do círculo, o peito arfando, o sangue escorrendo pelo braço e rosto. Ele olhou para a alcateia. Alguém mais? Ele desafiou. Alguém mais quer testar minha fraqueza? Silêncio. E então, o chefe da guarda, um homem velho e leal, bateu o punho no peito. Vida longa ao rei! Ele gritou. Vida longa ao rei! A multidão repetiu. E então alguém gritou. Vida longa à Luna! Alistair olhou para mim. Ele estendeu a mão ensanguentada. Desci do estrado. Caminhei até ele. Não me importei com o sangue. Peguei a mão dele. Você venceu, sussurrei. Nós vencemos. Ele corrigiu, caindo de joelhos, a adrenalina finalmente acabando. Abracei-o ali mesmo, no chão frio diante de todos. Ele enterrou o rosto no meu pescoço, tremendo. Leve-me para casa, Isolde, ele pediu. Estou cansado. Vamos, disse, ajudando-o a levantar. A guerra acabou. Amanhã eu sairia das paredes. E o rei Alfa teria que enfrentar o fantasma que ele criou. Amanhã trouxe uma luz cinzenta e fraca, filtrada pelas cortinas pesadas do quarto de Marta. Não havia sol. Apenas a continuação daquela chuva implacável que parecia querer lavar o mundo inteiro. Passei o dia escondida, ouvindo os sons do castelo acordar. Passos apressados, vozes abafadas, o sino da capela tocando a cada hora em sinal de luto. Cada badalada era um lembrete do tempo que escorria, da vida que eu tinha abandonado e da morte que eu fingia habitar. Marta me trouxe roupas limpas, não as sedas finas de uma luna, mas um vestido simples de lã cinza, roupas de uma ajudante de curandeira. Para você se misturar, ela disse, os olhos preocupados, até decidir o momento certo. O momento certo. Havia um momento certo para ressuscitar? Para destruir a realidade de um homem e reconstruí-la? Esperei até o anoitecer. A escuridão era minha aliada agora. O castelo mergulhou novamente no silêncio sepulcral. Marta me guiou até a entrada da passagem secreta, que levava diretamente ao escritório real. Ele está lá, ela sussurrou, apertando minha mão. Silas tentou entrar 3 vezes hoje. Alistair ameaçou executá-lo se ele batesse na porta de novo. Ela me olhou nos olhos. Coragem, menina. Seja qual for o resultado. Levei Alistair para os aposentos reais. Não chamei servos. Não chamei médicos. Fiz o que Marta me ensinou. Fervi água. Preparei ungüentos. Limpei o sangue do rosto dele, do peito, das mãos que tinham quase matado por mim. Ele estava sentado na beira da cama, silencioso, observando cada movimento meu, como se estivesse com medo de piscar e perder 1 segundo da minha presença. O quarto estava diferente agora. O vestido azul que ele chorava sobre não estava mais no chão. Estava dobrado respeitosamente em uma cadeira. As cortinas estavam abertas, deixando a luz da lua entrar. O cheiro de luto tinha começado a se dissipar, substituído pelo cheiro de antisséptico e esperança. Isso vai arder, avisei, aplicando uma pasta de ervas no corte profundo em seu braço. Ele nem estremeceu. Não sinto dor, só sinto alívio. Você poderia ter morrido, disse, tentando manter a voz firme, mas falhando. Ele era rápido, sujo. Eu não ia morrer. Ele disse com certeza absoluta. Não hoje. Não com você assistindo. Ele pegou minha mão, impedindo-me de continuar o curativo. Isolde. Olhei para ele. Os olhos cinzentos estavam claros, lúcidos. Nós precisamos conversar.
Sobre o depois. Depois? Depois disso. Depois da adrenalina. Depois que a porta fechar e formos só nós dois. Ele acariciou meu polegar. Você disse que ficaria. Mas ficar como? Como hóspede, como prisioneira da minha culpa. Como esposa? Era a pergunta que eu temia. Eu não sei. Admiti. Eu te amo, Alistair. Deus sabe que amo. Mas o amor não apagou os 5 anos de silêncio. Eu olho para esta cama e vejo as noites que passei acordada esperando você. Eu olho para aquela mesa e vejo você assinando papéis enquanto eu definhava. Eu sei. Ele baixou a cabeça. Eu destruí a confiança. E confiança não se conserta com um duelo. Não. Ele se levantou, caminhando até a janela. Eu tenho uma proposta. Não uma ordem. Uma proposta. Estou ouvindo. Não vamos voltar a ser o que éramos. Porque o que éramos era uma mentira. Um rei ocupado e uma rainha invisível. Ele se virou. Vamos começar do zero. Eu vou cortejar você. De verdade. Vou aprender quem você é. Vou perguntar sua cor favorita, sua música favorita, seus sonhos. E o reino? O reino vai esperar? Ou vai aprender a funcionar sem que eu tenha que sacrificar minha alma por ele a cada segundo? Vou delegar. Vou criar um novo conselho, com pessoas que você aprovar. Pessoas que entendam que a força não é tudo. E eu? Perguntei. O que eu faço? Você vive, ele disse. Você escreve. Você canta. Você governa se quiser. Ou planta flores. Você faz o que quiser, Isolde. Desde que no fim do dia você volte para mim. Não porque tem que voltar, mas porque quer. Lágrimas picaram meus olhos. Era o que eu sempre quis ouvir. Não grandes gestos heróicos. Apenas tempo, atenção, escolha. Minha cor favorita é azul, disse. Azul escuro, como o céu antes da tempestade. Ele sorriu. Eu sei. Aquele vestido. Minha música favorita é a valsa de inverno. E eu sonho em viajar. Ver o Mar do Sul. Nós iremos, ele prometeu. Assim que o gelo derreter. Naquela noite, dormimos na mesma cama. Mas não nos tocamos. Não houve sexo. Houve apenas proximidade. Ele segurou minha mão. Eu senti a respiração dele. E pela primeira vez em anos, dormi sem sonhar com gaiolas. Meses se passaram. A primavera chegou. Tímida, mas persistente. O reino mudou. Devagar, com rangidos e protestos. Mas mudou. As leis antigas sobre o silêncio das fêmeas foram revogadas. Escolas foram abertas. O nome de Silas tornou-se um sussurro de aviso. Uma história para assustar crianças gananciosas. E nós mudamos. Alistair cumpriu sua promessa. Ele me cortejou. Flores selvagens, não lírios, apareciam no meu travesseiro. Jantares no jardim, só nós dois. Longas conversas sobre política, filosofia, nada. Descobri que ele tinha um senso de humor seco que eu nunca tinha visto. Ele descobriu que eu era teimosa e estrategista. O túmulo vazio no cemitério não foi desfeito. Alistair mandou plantar rosas vermelhas dentro dele. Para lembrar, ele disse, aqui jaz a mulher que eu ignorei. Que ela descanse em paz, para que a mulher que eu amo possa viver. Um dia, no final do verão, ele me levou para a varanda. A mesma varanda onde eu costumava ficar sozinha. O sol estava se pondo, pintando o céu de azul escuro. Isolde, ele disse, pegando minha mão. Ele não se ajoelhou. Ficou de pé, olho no olho. Igual. Eu te pedi para casar comigo anos atrás por dever, por aliança. Ele tirou um anel do bolso. Não o anel real pesado e frio. Um anel simples, de prata trançada com uma pedra azul. Hoje, eu peço por egoísmo, porque não consigo respirar sem saber que você é minha parceira, minha igual, minha Luna. Você está me pedindo em casamento de novo? Ri, a alegria borbulhando. Estou pedindo para renovar os votos, mas votos de verdade desta vez, sem obedecer, apenas amar e respeitar. Olhei para o reino lá embaixo, para as luzes se acendendo nas casas, para a vida acontecendo. Eu aceito, disse, mas com uma condição. Qualquer coisa. Você tem que escrever no seu diário também. Quero saber o que você pensa. Não quero mais adivinhar. Ele riu e me beijou. A cerimônia foi pequena. Apenas Marta, o novo chefe da guarda,
E alguns amigos. Sem pompa, sem política, apenas nós. E quando ele disse, eu prometo ver você, eu soube que era verdade. 2 semanas depois, estou sentada no escritório. Alistair está na mesa ao lado, revisando tratados de comércio. Ele para a cada poucos minutos para olhar para mim, sorrir e voltar ao trabalho. Ele não precisa falar. O olhar diz, eu vejo você. Eu sei que você está aí. Abro meu diário. A página está em branco esperando. Escrevo. Dizem que a morte é o fim, mas para nós foi o começo. Eu precisei morrer para que ele pudesse acordar. Ele precisou sangrar para que eu pudesse curar. O luto lavou as mentiras. A dor queimou a indiferença. E o que restou nas cinzas não foi o destino. Foi a escolha. A escolha de ficar quando a porta estava aberta. A escolha de perdoar quando a raiva era mais fácil. A escolha de amar um homem quebrado e deixá-lo colar seus pedaços. Eu não sou mais invisível. Sou a tinta na caneta dele. Sou o vento na vela dele. Sou a Luna que morreu e voltou para ensinar ao rei como viver. Fecho o livro. Alistair levanta a cabeça. Terminou? Por hoje. Respondi. Vem cá. Ele chama estendendo a mão. A chuva parou. Vou até ele. Sento no colo dele. Sem cerimônia, sem decoro. Ele me abraça, o cheiro de terra e vida me envolvendo. Olhamos pela janela. A lua cheia brilha sobre o reino. Não há fantasmas aqui. Apenas nós. Vivos. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história.